Bom dia, queridos. Vamos tirar nessa manhã uma palavra de oração, um tempo em que possamos buscar a face de Deus, buscar a sua vontade, buscar o que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero, junto com você, fazer um breve momento de louvor, uma canção que a gente possa exaltar o nome do Senhor. Depois eu quero compartilhar um breve texto bíblico e orar junto com você, ok? Então, vamos juntos, vamos coroar ao Rei dos Reis, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Senhor Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, 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 Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Quero gastar um tempinho com você antes de nós orarmos. Eu ministrei esse final de semana na igreja. Nós inauguramos a igreja domingo passado, dia 20, e fiz a ministração sobre Jairo e a sua filha.
E um ponto me chamou muita atenção e eu gostaria de trabalhar esse ponto aqui de forma bem breve, apenas para nortear a nossa oração e depois gastar um tempinho em oração junto com você. E diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 22, e Marcos 5, versículo 22 fala assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curado e que viva. Versículo 24, fechando esse texto que a gente vai trabalhar agora, diz: Jesus foi com ele. Um ponto que me chama muita atenção nesse texto é como ele fala insistentemente, né? E prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente. A gente tem a tendência de pensar que implorou insistentemente e que no versículo 24 diz Jesus foi com ele. A gente tem a tendência de pensar que Jesus só foi com ele porque ele insistiu muito. E quando a gente pensa assim, que insistir muito faz com que Jesus venha com a gente tem uma ideia ou passa uma ideia de que é a minha oração insistente que vai fazer com que Jesus mude de ideia. Entende? É como que eu tentasse falar com um amigo, vamos até a minha casa, e ele fala, pô, hoje não vai dar. E eu fico insistentemente dizendo para ele, vamos lá, eu preciso da tua ajuda, vamos, tantas vezes quanto for necessário, até que eu consiga mudar a forma dele pensar e a decisão dele, até que ele fala, tá bom, então vamos lá, vamos bem rapidinho. Então esse texto passa essa ideia, né? A gente tem o risco de olhar para esse texto dessa forma, que ele implorou insistentemente e Jesus foi com ele. A verdade é que o plano que Jesus tem e que tinha sobre a vida de Jairo já estava escrito. Ele sabia que a multidão estava apertando, ele sabia que nesse meio termo haveria a mulher do fluxo de sangue. Então não é simplesmente o insistentemente, não é simplesmente o ato de eu insistir muito para que ele faça alguma coisa por mim. Por quê? Porque nós temos que partir da premissa que nós não precisamos pedir o que precisamos. Deus sabe o que precisamos. Mateus capítulo 6 é muito claro quando fala exatamente isso, né? Ele diz, olha os pássaros, não plantam, não colhem, todavia eu os alimento todos, olha os lírios do campo, não há ninguém com a sua beleza, com a sua formosura, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E depois ele diz, se Deus cuida assim das aves e das ervas do campo, não cuidará também de vocês, homens de pequena fé. E lá no final desse texto, ele vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então, nós temos que ter a ideia clara e exata que não é o quanto nós insistimos, porque senão nós transformamos Deus num Deus mercenário, num Deus que gosta de tratar as coisas como eu gosto de chamar muito, como um escambo. É uma troca de favores, uma troca de mercadorias, né? Então, eu te dou mais oração, eu te dou mais tempo de leitura de Bíblia, o Senhor tem que me dar mais, né? E passamos a viver dessa forma, achando que o reino de Deus, ele se estabelece acima, de forma sobre a meritocracia. Então, se eu oro muito, eu tenho o merecimento de receber. Então, se eu louvo mais bonito, ou se eu louvo mais canções, eu mereço receber alguma coisa. Mas o reino de Deus não está pautado em cima do merecimento, é a graça. É a graça de Deus, é a graça do Senhor que nos acompanha, é a graça do Senhor que faz com que Ele cumpra os seus planos e os seus objetivos para as nossas vidas. Bom, então isso passa por onde? Isso passa pela mente do homem. Isso passa pela mente nossa, humana, nossa mente falha, nossa mente que tantas vezes vai perguntar, será que vai dar certo? Por isso
Eu caio no engano e na ideia de que se eu insistir, de que se eu implorar e de que se eu ficar muitas vezes ali pedindo, ele vai fazer alguma coisa. Porque é assim que nós nos relacionamos horizontalmente de um para com o outro. Desde criança. Desde criança nós fomos assim. A criança é assim. A criança muitas vezes se pega um pai ou uma mãe que é mais maleável em relação às suas regras, né? E eu lembro muito da Adriana, que quando ela diz aqui, regras são regras para as crianças, e ela consegue colocar limite, porque ela não quebra as regras dela. E muitas vezes a gente percebe crianças que quebram a regra dos pais. Por quê? Porque ela pede alguma coisa, o pai ou a mãe diz que não, essa criança vai ficar o quê? Insistentemente pedindo, deixa, até que o pai e a mãe já não aguentam mais e falam assim, tá, então vai. E nós declaramos que dessa forma, Deus é dessa forma. De que tantas vezes eu falar isso, deixa, Deus, tá, então toma a sua bênção. Isso passa pela mente do homem, que nós precisamos implorar e insistentemente insistir que Deus faça alguma coisa pelas nossas vidas. Amado, Deus já fez, Deus não muda, não há sombra de variação em Deus para que a minha ou a sua oração surta efeito de transformar ou de mudar aquilo que Deus já tem a seu respeito. Então, quando nós oramos, foi o que eu falei lá, quando nós oramos, não é que nós estamos orando e chamando Deus para conversa. Nós não estamos chamando Deus para ter uma intimidade. Nós não estamos dizendo, Deus, eu estou aqui, venha. Sabe, quando nós oramos, na verdade, nós é que entramos, nós é que participamos, nós é que adentramos a uma conversa que já está acontecendo entre Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós nos achegamos a essa conversa, nós nos aproximamos a essa conversa. Para quê? Para que através dessa conversa, dessa relação íntima, da minha oração entre o Pai, eu vou entender o que Ele quer para a minha vida. Eu entendo, então, que não é a minha vontade, mas é a dele. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Né? Faça-se a tua vontade, venha a nós o teu reino. Então, se é a vontade dele e o reino dele que vem sobre as nossas vidas, então não é a insistência da minha oração que vai mudar alguma coisa nesse reino espiritual para que alguma coisa aconteça. Coloque uma coisa no seu coração. Jesus vai com você. Né? Como ele diz aqui no versículo 24, Jesus foi com ele. Então, Jesus vai com você. Jesus vai com você, independente da quantidade de vezes que você orou. O que ele quer enxergar é verdade no coração. O que ele quer enxergar é transparência. O que ele quer ver é dependência. Pois ele não precisa da nossa oração. Ele não precisa do nosso louvor. Ele não precisa. Ele é Deus. E para fechar, quem oferece benefícios para quem dar culto, para quem oferece culto, não é Jesus, não é Deus, é Satanás. E se nós percebemos, há uma passagem que ele convida Jesus, ele chama Jesus, leva ao alto de um templo, ao alto de uma montanha, vamos dizer assim, e ele diz, está vendo todas essas coisas, está vendo tudo que está ao seu redor, tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Então, não é através do culto a Deus que nós vamos receber alguma coisa. Amém? Não é prostrado esperando receber alguma coisa. É na convicção de que nós somos filhos dele e ele faz isso por nós porque ele nos ama. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos abençoe a abrirmos a nossa mente, a estarmos atentos àquilo que ele quer fazer pelas nossas vidas. Então, feche os seus olhos aí nessa manhã e eu quero orar pela sua vida. Pai querido e amado, nós colocamos a nossa vida diante da tua presença. Apresentamos as nossas mãos a ti. Apresentamos o nosso coração ao Senhor,
para entender, ó Deus amado, e aprender através da Tua palavra e do Teu Evangelho que nós não recebemos algo do Senhor porque insistimos, ou porque ficamos no Teu pé, ou porque queremos mostrar que somos alguma coisa que não somos. Implorar insistentemente passa pela nossa mente falha. Passa pela nossa mente que duvida tantas e tantas vezes. Será que o Senhor está? Será que o Senhor está vendo isso? Será que será os vários serás? Mas Deus, eu me coloco diante do Senhor junto com os meus irmãos, todos que estão ouvindo. E pedimos que o Senhor nos ajude na falta de fé. Como aquele homem que trouxe a sua filha para que o Senhor curasse, para que o Senhor restaurasse, e o Senhor faça você mesmo. E o Senhor, esse homem diz, Senhor, ele perguntou, Senhor, você crê que a sua filha pode ser restaurada? E o pai responde, sim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a enxergar a condição que está ao nosso redor e ao mesmo tempo ter a convicção de que Tu estás no controle. A enxergar a condição que está ao nosso redor e ao mesmo tempo saber que não há necessidade de insistir, de implorar, mas simplesmente de nos colocarmos na posição de filhos. De colocarmos e sabermos quem somos e quem é o nosso Pai. E se nós somos filhos de quem somos, então nós somos filhos de um pai que não esquece do seu filho, que não esquece de fazer, que não esquece de guardar, de proteger, que não esquece em momento algum quem nós somos. Então, toda a nossa vida está nas tuas mãos. Todas as condições da vida de quem está ouvindo essa mensagem, de quem está participando dessa oração agora, eu declaro que está nas mãos do Senhor. Não é necessário insistir, implorar, desesperado, apenas creia, apenas confie, porque foi essa palavra que o Senhor liberou para esse mesmo homem Jairo. Quando as pessoas aproximaram-se dele dizendo, olha, a sua filha já morreu, não precisa mais implorar o mestre. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Jesus não levou em consideração essas informações, mas ele disse, se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não leve em consideração as notícias, ou aquilo que está ao seu redor, ou aquilo que é aparente, ou aquilo que os seus olhos estão enxergando, tentando trazer na sua mente, no seu coração, a dúvida, um sentimento de derrota, um sentimento de desprezo, um sentimento de abandono, porque o Senhor está vindo ao seu encontro e ao meu encontro para dizer para mim e para você, não leve em consideração nada do que seus olhos estão vendo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã você creia, para que possa enxergar, primeiro, a glória de Deus sobre a sua vida, resplandecendo sobre a sua vida. E segundo, para que todas as áreas da sua vida sejam transformadas, não por mérito seu, não por mérito meu, não por causa que nós oramos muito, nós louvamos muito, ou demos muita coisa para Ele, mas porque a graça dele é que está sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, seja abençoado. Tenha um dia repleto da paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Eu me chamo Leonardo Salles. Esse é o canal do YouTube, Assunto do Coração. E eu quero convidar você a se inscrever e participar com a gente, ok? Deus abençoe.